Olá pessoal, vamos então a mais uma aula do curso de sólidos. Deixa eu pegar meu laser aqui. Estamos falando da dinâmica semiclássica dos elétrons. Na aula passada a gente falou sobre os buracos e hoje então nós vamos agora analisar o efeito sobre a ação de um campo magnético uniforme. Né? Na aula anterior a gente viu campos elétricos, a gente viu campos elétricos e agora então a gente vai ver a ação de um campo magnético uniforme. Né? A ideia é, mais para frente, a gente poder discutir o efeito Hall, né? Então, que é um dos problemas do modelo de Drude-Sommerfeld, é explicar alguns comportamentos no efeito Hall. Mas vamos lá. Então, com um campo magnético uniforme, essa aqui são as equações de movimento, né? Equação para velocidade, para o momento cristalino, só tem o termo relacionado ao campo magnético. E se a gente escolher o campo magnético na direção Z, como ele vai ser? Ele é uniforme e constante no tempo, né? Então, esse termo aqui vai ficar fácil, né? O H vai ser H, o módulo do campo magnético na direção Z, e nós vamos mostrar que tanto a energia quanto a componente Z do momento, do vetor de onda K, são constantes de movimento. Como é que a gente pode ver isso? Bom, primeiro vamos derivar a energia em relação ao tempo. Se a gente deriva a energia em relação ao tempo, o que eu tenho? Como a energia é função do momento, que é função do tempo, então é função de função, então eu vou ter o gradiente da energia em K, derivada de K no tempo. Né? Muito bem, então H cortado, gradiente em K de EN, se a gente olhar aqui, é H cortado vezes a velocidade, e o K ponto usando a segunda equação de movimento, nós temos então essa expressão, menos E sobre H, 1 sobre V, V vetor H, vetor RT. Agora veja que V vetor H RT é um vetor que é perpendicular tanto a V quanto a H, certo? Consequência do produto vetorial. Então, um vetor que é perpendicular a V, quanto é que dá o produto escalar com V? 0. Então, a derivada de EN de K no tempo é igual a 0, o que significa que a energia é uma das constantes de movimento. Agora, se a gente pega a equação para o momento cristalino, para o vetor de onda K, eu posso decompor essa equação, então, nas três componentes, porque isso aqui é uma equação vetorial, então é uma equação para K.x, K.y, K.z. K.x eu preciso pegar qual é a componente x do produto vetorial de V com Hz, que vai ser o Vy vezes H. Né? A componente y vai ser Vx vezes H. E a componente z, como o H só tem componente z, esse produto vetorial não tem componente z, o que significa que H cortado Kz ponto é igual a 0. O que significa que a derivada temporal do Kz é 0. Portanto, o Kz também é uma constante de movimento. Né? Então, dessas duas relações aqui é interessante. Por quê? Porque significa que, sob a ação do campo magnético, o elétron ele tem que percorrer superfícies equi-energéticas. Né? A energia tem que ser constante. Né? E a componente Z não pode variar. Né? Então, significa que as órbitas que a gente vai ter no espaço K, como é que eles vão ser? Os elétrons têm que se mover em curvas que são intersecção de superfície de energia constante com planos perpendiculares a H, né? Que a gente escolheu na direção Z. Então, eu tenho uma superfície de energia constante, as órbitas possíveis vão ser intersecções, então, ou fatias, né? Vão ser órbitas sobre a superfície de energia, ser trajetórias, né? Sobre a superfície de energia constante, acho que tem aqui um desenho, né? Imaginando que esse aqui, por exemplo, fosse uma superfície energética, essa aqui é a direção Z, então uma órbita possível, por exemplo, seria essa aqui. Tá? Então o Kx e o Ky iriam variar seguindo essa curva que está aqui, de forma que o Kz é constante. Tá? Uma outra órbita possível é essa aqui, né? A depender de qual é a direção Z que eu estou escolhendo, veja, isso aqui seria a representação em zonas repetidas, né?
Esse é o caso que a gente teria, por exemplo, o caso anterior, do slide anterior, cadê? A gente tem uma órbita fechada, né? E nesse caso aqui a gente teria uma órbita aberta, né? No espaço K, tá certo? Então, a depender de como eu escolho a direção do campo magnético, o que eu estou chamando de direção Z, eu vou ter uma órbita, né, que pode ser aberta ou pode ser fechada. Né? Esse caso aqui é superfície de uma rede cúbica, então isso aqui seriam, por exemplo, superfícies de energia constante, acho que aqui no esquema de zonas repetidas, e que se a gente escolher o campo magnético, por exemplo, nessa direção -1, 0, 1, né? O campo magnético constante, uniforme e constante nessa direção, eu vou gerar essa órbita, então, no espaço K. Beleza. O sentido de percurso da órbita vai depender de qual lado da órbita estão estados com menor ou maior energia em relação à direção do campo magnético. Porque se a gente volta nas equações aqui, né? Cadê? Veja, o que vai definir como varia Kx e Ky vai ser o produto vetorial de VK com Hz, né? Ou a componente x de V e a componente y em relação a H. E a componente x e y da velocidade depende de como é a banda, né? Porque V é o gradiente em K de N. Então depende de como é a componente x e y do gradiente da banda. Então, a depender de como a banda de energia eu tenho então a direção em que no espaço K, como é que isso aí vai ser preenchido, né? Como é que vai ser percorrido, desculpa. VK depende do gradiente, né? E, portanto, VK é um vetor que vai apontar sempre no sentido da energia menor para maior, né? Porque a diferença entre VK e EN é só uma constante, né? Então, o vetor V é no sentido de energia crescendo. Né? Ele vai das energias menores para as energias maiores. Então, vamos pegar um exemplo, né? Vamos fazer um desenho aqui, né? Vamos imaginar que a gente tem aquela órbita lá desenhada, né? Se a gente imaginar que a gente é um elétron, que a gente está andando, então, no espaço K. Então, estou aqui, eu sou um eletrinho, né? Em cima de uma dessas órbitas. Vamos imaginar essa órbita. Então, como é que a direção de percurso, então, é nesse sentido? O campo magnético está aqui. Vou imaginar que a energia crescendo está à medida que eu me afasto, né, que está pelo lado de fora, digamos assim, né? O vetor velocidade está aqui. Então, o produto vetorial de V como é que fala? O produto vetorial de V com K daria um vetor nessa direção aqui, mas como é menos Z, né? Se eu faço V vetor K, daria um produto vetorial para lá, que é como seria a variação do K, para onde o K está variando, né? Então, o que significa que, como é menos Z sobre C, significa que o vetor, então, a variação do K seria na direção aqui da flecha cinzinha, tá? Cadê? Isso se for elétron, né? E se for o caso de buraco? Se for o caso de buraco, aí vai ser no sentido, para que esse percurso seja o mesmo, as energias maiores teriam que estar para o lado de dentro, né? Tá certo? Porque aí o vetor velocidade tem que estar para lá, porque aí para o buraco não tem o menos E sobre C, é E sobre C. Tá? Então, lembrando que se essa banda eu estou tratando do ponto de vista de elétron ou de buraco, o sentido de percurso vai depender de qual é o lado que a energia cresce. Tá certo? E aqui o exemplo, de novo, repetindo aqui o exemplo de uma órbita que seria aberta, né? Ou aqui no exemplo de esquema de zonas repetidas, o B aqui seria o caso de uma órbita aberta. O que ele diz aqui, né? Closed Particle Orbit, o A. O B acho que é essa órbita aqui, ó. Para aqui para um elétron, né? O A seria a órbita fechada para um elétron. O B seria o caso da órbita fechada para um buraco. E o C seria o caso de uma órbita
nesse esquema aqui, né, fica fácil a gente entender a ideia, né? Nesse caso aqui, obviamente, estou falando do campo magnético perpendicular a essa órbita, ou saindo do plano, ou nessa direção. Então, a depender da orientação do campo magnético, eu vou ter comportamentos diferentes. Muito bem, mas isso é a órbita no espaço K. Como é que fica a órbita no espaço R? Então, primeiro vamos analisar a projeção da órbita no espaço R, ou seja, no espaço real, né, da rede, no plano perpendicular ao campo magnético. A gente pode fazer isso calculando esse produto. Se eu pegar um vetor unitário na direção do campo magnético, então esse H chapéu seria o vetor H dividido pelo módulo de H, né? Produto vetorial com H K ponto, vamos fazer essa continha aqui e mostrar que a gente consegue obter, então, isso aqui, a projeção da órbita. Eu tenho esse produto vetorial, aí eu posso usar essa propriedade do produto vetorial, né, que é A vetor B vetor C, é B A escalar C menos C A escalar B, né? Então, quem está fazendo o papel do A aqui é o H, é o versor H, quem está fazendo o papel do B é a velocidade, quem está fazendo o papel do C é o vetor do campo magnético. Então, substituindo, a gente tem, então, essa expressão, tá? Vamos lá, então, vamos interpretar isso aqui, né? O que é R ponto escalar H? H é um vetor unitário, então eu estou calculando a projeção de R na direção do campo magnético, né? E multiplicando isso aqui pela intensidade do campo magnético. Podemos reescrever isso aqui assim, né? O H, posso pôr o H em evidência. Obviamente, H, como é que fala? O versor H, produto escalar com H, vai dar o módulo de H. Então, tirando o módulo de H em evidência, aqui vai ficar o R ponto menos o H, versor H, que multiplica a projeção do R ponto, ou seja, da velocidade na direção do H. Então, isso aqui vai ser o R paralelo, né? Porque aí, se eu pego a projeção na direção de H e multiplico pelo versor na direção de H, eu estou calculando. Então, aqui está o H, aqui está, imagina aqui o vetor R. Então, eu pego R ponto, aliás, H chapéu, ou seja, o versor nessa direção, produto escalar com R ponto, eu estou pegando esse tamanho. Multiplico pelo H, que é um versor nessa direção. Eu estou pegando este vetor aqui, que eu vou chamar, é a componente paralela, então, da velocidade paralela ao campo. Né? Tá certo? Ora, se eu pego a velocidade e subtraio a componente paralela, o que é que vai sobrar? Só vai sobrar a componente perpendicular. Certo? Então, isso aqui do lado de cá fica tudo menos ZH sobre C. A componente da velocidade dos elétrons na direção perpendicular ao plano do campo. Muito bem. Aí, como o lado de cá eu tenho o dk dt e aqui o dr perpendicular dt, a gente pode integrar dos dois lados, né? E obteria, então, isso aqui é um versor e o campo magnético é estático, então isso aqui não depende do tempo. Nada depende do tempo, a não ser o K ponto e o R ponto perpendicular. Então, o integral disso aqui vai dar HKT menos K0, menos EHC, R perpendicular em T, menos o R perpendicular em 0. Tá? Então, com isso, eu estou associando a diferença do vetor, né, a variação do vetor perpendicular ao plano de 0 até T, com a variação do vetor do momento, né, do vetor de onda K nesse mesmo intervalo de tempo. A gente pode rearrumar isso aqui, então, passando menos EHC sobre o lado de cá, então vai ficar, que a gente quer pegar exatamente como é que é a órbita no espaço direto, né, como é que o R varia, então fica igual a essa expressão aqui. Né? Copiando para cá, o produto vetorial de dois vetores perpendiculares, K e H, né? O K de T menos o K0, por que isso aqui é perpendicular a H? Porque isso aqui representa o ΔK, não é isso? Mas a componente Z é 0.
A componente na direção do campo é constante, digo. Então, a variação da componente Z é zero. Então, só vai sobrar a variação de K no plano que é perpendicular a H. Então, esse K de T menos K0 é um vetor perpendicular a H. Então, o produto de dois vetores perpendiculares, sendo que um deles, esse aqui, é um vetor unitário, vai pegar, então eu tenho aqui um vetor unitário e o vetor, vamos imaginar que isso aqui é o K de T menos K0. Qual é o produto vetorial desse por esse? Ora, vai dar um vetor nessa direção, né? Vai dar esse vetor aqui rodado, porque esse vetor aqui ele tem módulo unitário, né? Então é como se eu pegasse esse vetor aqui e rodasse, né? Então, isso diz para mim que a variação do R, ou seja, como a posição do elétron, a projeção, né, no plano perpendicular a H, ele varia de forma perpendicular a como varia o K, né? E aí, então, a gente conclui que a projeção da órbita no espaço direto num plano perpendicular a H, dado por essa diferença aqui, é a própria órbita no espaço K rodado de 90 graus. E aí tem um fator de escala, né? Então, o tamanho, né? Então, se a órbita no espaço K é assim, a órbita no espaço R vai ser girada de 90 graus, vai ser assim. E aí tem um fator de escala, que pode ser maior ou menor, a depender da relação HC sobre EH, né? Então, é só essa a diferença. Então, a projeção no plano perpendicular, se aqui é H, a projeção no plano perpendicular, se essa é a órbita na direção de K, essa vai ser a órbita na direção de R por um fator de escala. Né? Então eu tenho, formato é igual, eu só tenho então uma mudança de dimensão, digamos assim, no espaço direto. Né? Então seria esquematicamente assim, né? Se essa aqui for uma órbita, isso aqui está lá no livro, né? Isso aqui for uma órbita no espaço K, né? Uma das órbitas possíveis, a gente vai ter então a projeção, seria isso aqui rodada, então seria isso aqui no espaço real, e uma possível órbita seria isso aqui, né? Que é essa órbita elíptica aqui, se eu projetar no plano XY, que é perpendicular ao plano Z, eu obtenho então uma órbita parecida com isso, rodada. Né? Beleza. Se eu tiver elétrons livres, as energias são dadas por H2, K2 sobre 2m. E as superfícies de energia constante são esferas. Então, o que significa que eu vou ter órbitas no espaço K, que são circunferências, que faz com que a projeção das órbitas no espaço R também sejam circunferências, e isso, então, a gente recupera o resultado previsto, então, no modelo de Drude-Sommerfeld. Então, no limite dos elétrons livres, eu recupero o resultado que a gente tinha em Drude-Sommerfeld, e é importante porque, apesar das falhas, algumas propriedades interessantes o modelo de Drude-Sommerfeld consegue explicar. Muito bem. Agora a gente vai incluir um campo elétrico uniforme. Mas eu vou parar essa aula aqui e a gente faz, então, a complementação, agora incluindo um campo elétrico, para ver, a gente então está se aproximando cada vez mais do efeito Hall. Né? Mas isso aí, então, fica para a próxima aula. Falou, pessoal. Valeu, até a próxima.